Oiê, vamos falar de xenofobia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação e acho que até um tópico um pouco chato de se falar, mas eu acho que é importante de se falar, que eu vou falar um pouquinho da parte do que eu presenciei, do que eu já vi e também do que eu posso também trazer para outras pessoas que estão morando ou que querem morar aqui na Bélgica, ou até mesmo turistar, sobre o que tem de xenofobia. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender do que eu estou querendo dizer aqui como xenofobia vai ser pela definição de que é um medo ou até mesmo um ódio de tudo aquilo que é estrangeiro ou é diferente a um grupo social. Então a gente pode levar isso como levantamentos de motivos de existirem ataques xenofóbicos, que é que a gente tem ou da cor de pele, ou também de questões culturais, e até mesmo de língua, e até o que a gente tem de desrespeito da própria cultura. Primeiro que a gente precisa entender da situação da Bélgica é que no Brasil, apesar de a gente ser um país muito grande e que também faz fronteira com muitos outros países, eu acho que a influência e também o que a gente tem com o que falamos de xenofobia é muito mais que temos em estados do que a gente tem que é diferente aqui da Bélgica, que já são com outros países. É um país europeu? É um país europeu, então obviamente a gente tem muitas pessoas que vêm aqui de outros países que não é muito diferente de uma situação de qualquer outro país europeu. Só que o que chama muita atenção, eu acho que são o que depende muito de cidade para cidade. Como por exemplo, na Bélgica inteira, a gente tem que mais de 10% da população é imigrante. E temos que na cidade de Bruxelas isso se inverte, ou seja, em Bruxelas a gente tem mais de 10% da população sendo belga nativo, ou seja, a pessoa nasceu e é de família belga. Lógico que aqui a gente também tem outras situações que você pode se tornar belga, por exemplo, você morando aqui por 5 anos e levando outros critérios, como de trabalhar por um certo tempo, ter também a formação do curso de orientação social e também de fazendo o curso de holandês. Só que Bruxelas é até visto como uma cidade que ela é mais internacional do que ela é vista como uma cidade da Bélgica. Obviamente, existem muitas coisas que chamam mais a atenção quando você está aqui na Bélgica para que exista a xenofobia. Como, por exemplo, a primeira delas vai ser a cor de pele. Isso é inegável. Aqui na Bélgica é muito comum que você vai encontrar um monte de gente de olho claro, de cabelo claro e também com pele clara. Isso é inclusive uma das coisas que chama mais atenção que vai ser por parte de mim. Eu não tenho problema nenhum de ser considerado brasileiro, inclusive as pessoas já percebem isso pelo meu sotaque quando eu falo holandês. E que eu também falo, por exemplo, tô até aqui usando a camisa do Brasil e eu não tenho problema nenhum com isso. Só que o que vai acontecer é que, de fato, existem coisas que chamam mais atenção dos belgas do que outras. Como, por exemplo, a cor de pele é algo que chama muita atenção. Então agora no verão e na primavera, eu pego bronzeado, isso é inevitável. Só que aqui na Bélgica, os belgas, eles continuam pálidos. Se você jogar gelo na pessoa, o gelo faz sombra na pessoa de tão pálida que ela é. Então as pessoas aqui da Bélgica costumam ficar vermelhas em vez de ficarem bronzeadas. Então o que acontece? A gente tem que, aqui a cor de pele vai realmente chamar muita atenção. O que também chama atenção são as vestimentas religiosas, então aqui tem até mesmo alguns partidos que são mais extremistas, que chamam de o problema marroquino, e até mesmo vão ser mais preconceituosos com muçulmanos, e aí eu acho que o que mais chama atenção, que muito brasileiro se engana, que é a língua. Não tô dizendo somente da língua, porque é claro que quando você tá andando pela Bélgica, você vai ouvir muitas pessoas falando em árabe, falando em holandês, falando em francês. Só que isso vai depender muito da cidade que você tá. Se você tá em Bruxelas, é óbvio que você vai escutar com muito mais frequência pessoas falando em francês. Se você tá aqui em Hasselt, onde eu moro, você vai ouvir com muito mais frequência pessoas falando em holandês. Só que se você tá na rua, andando com outras pessoas, conversando em português, obviamente as pessoas vão perceber que você é estrangeiro e podem acabar olhando para você. Só que eu acho que olham mais como uma questão de curiosidade e outras pessoas que também podem olhar com uma certa questão de tentar acertar a língua ou que querem reforçar essa ideia de que a Bélgica está sendo invadida por imigrantes. E eu acho que, ainda falando nesse quesito de língua, existe um veneno muito forte que é o veneno do American Way of Life. O que eu quero dizer? Nós somos muito impregnados no Brasil de que o inglês é muito importante e que pode fazer com que você vá para outros países. Só que, o que acontece? Eu acho que aqui na Europa é muito forte essa ideia da cultura nacional. Então, respeitar a própria língua, falar também palavras da própria língua, de que você também se comporta e até mesmo comidas que você gosta da sua própria nação, o que pode ser visto com muitas vezes
que existe um certo limiar entre um patriotismo e o nacionalismo. O que eu quero dizer entre patriotismo e nacionalismo? Nacionalismo é quando você é cego aos problemas do seu país, e um patriotismo é que você entende que seu país tem problemas, mas você ainda gosta dele mesmo assim. É tipo o time de futebol. Quem só gosta do time de futebol quando ganha é nacionalista, e quem usa a camiseta do time mesmo quando perde é patriota. Mas eu também quero explicar um pouquinho do que vai acontecer entre o que ajuda as pessoas aqui na Bélgica a terem xenofobia e o que vai atrapalhar as pessoas aqui na Bélgica também a não terem tantos ataques de xenofobia. Algumas visões vão corroborar fortemente para que a gente tenha uma xenofobia crescendo. E eu acho que não só aqui na Bélgica, mas eu acho que em toda a Europa, porque eu também sigo algumas notícias do que tem lá na Itália e também de Portugal, de que bom, primeiro vamos falar da questão da economia. Eu acho que a economia é algo que vai trazer como base de qualquer coisa para a gente poder ter como discussão de muitos fatores sociais. O primeiro deles que a gente pode ter quando a economia é que a economia está sim em uma decrescente, então está tendo inflação desde que a gente saiu da pandemia e desde quando começou. A gente está pagando muito caro, tem que trabalhar muito mais por isso, e também, muitas vezes, os europeus, o que eles fazem? Acho que vocês viram talvez algumas notícias de Portugal. Portugal e o Canadá, que são dois exemplos de países que eu consigo lembrar agora, estão trazendo imigrantes para o país para poder trabalhar. Por quê? Porque a Europa ela tem essa visão de que ela vai formar as pessoas para terem trabalhos específicos. Então elas querem formar para que tenham médicos, que tenham engenheiros, que tenham pessoas com uma classificação educacional muito mais alta. E aí eles trazem essa força de trabalho de imigrantes para poder fazer os trabalhos que geralmente os europeus não querem fazer. Então, na área de restaurante, na área de educação, então essas partes vão ser majoritariamente preenchidas por imigrantes. Como por exemplo, eu estou numa escola que eu dou aula e que só existe apenas um professor que é belga nativo. Existem também os marroquinos e outras nacionalidades que também são belgas, mas o que eu quero dizer é que não ganharam o passaporte por estarem morando aqui e se naturalizarem aqui. Então, é uma situação de que muitas situações de serviço estão sendo preenchidas pelos imigrantes, e aí as pessoas, quando estão começando a receber esse serviço, começam a perceber que não tem tantos belgas e que os exemplos de estrangeiros vão aumentando. Então isso já começa um alerta, que na economia, que as vagas de emprego estão sendo preenchidas, e aí esses empregos que precisam de mais qualificação e que não tem para todo mundo, eles começam a pensar, poxa, mas os imigrantes estão roubando os nossos serviços. E aí eu acho que também tem uma outra situação que atrapalhou demais, que vai inclusive ampliar isso, que é a situação de guerra. Na Europa tem muitos imigrantes do norte da África, também da Ásia e também agora da Ucrânia. Então, essas pessoas estão se naturalizando e vindo para os países europeus. O que vai acontecer é que essas pessoas elas estão esperando praticamente para poder voltar, ou elas procuram refúgio e elas são abraçadas aqui. Na Bélgica é mais chamativo porque aqui na Bélgica, em Bruxelas especificamente, é o que a gente vai ter como um centro de reunião das Nações Unidas. Então, não tem outra cidade que respire mais e que fale do espírito de uma União Europeia do que Bruxelas. E isso, obviamente, vai trazer alguns outros problemas, como, por exemplo, como um país com 11 milhões de habitantes vai conseguir ajudar a fazer com que as pessoas se integrem aqui de forma cultural, se integrem aqui de forma de língua e também com trabalho para poder conseguir beneficiar. Por exemplo, eu queria que justamente eu pudesse falar a língua para poder conseguir pagar os impostos e também conseguir participar da sociedade. Só que tem muita gente que tem medo de poder começar uma nova carreira. Talvez a pessoa trabalhasse num restaurante aqui, lá no país que a pessoa é refugiada, e aqui ela consegue achar um serviço. Só que tem muita gente que fazia outro serviço, como por exemplo, era pesquisador, era cientista, era engenheiro, e aqui não vai conseguir achar com tanta facilidade. Então existem esses problemas também de como integrar essas pessoas para a sociedade sem desvalorizar o que elas têm como histórico de trabalho. E aí, eu acho que também o que vai também ampliar isso, que vem como base da economia, então a gente tem a economia que está sendo preenchida pelos imigrantes, nós temos a situação de refugiados, e aí, por fim, eu acho que também vai aumentar que é a questão política. Eu acho que ninguém precisa estudar muito de política da história do Brasil para perceber como a situação econômica vai influenciar demais a política. Aqui na Bélgica existe muito fortemente partidos políticos de extrema direita. Então partidos que falam da separação
das regiões entre Wallonia e Flanders, e também que falam de limitar os números de imigrantes, de gente que faz propaganda falando a gente está facilitando para os imigrantes poderem se naturalizar aqui, sendo que não é verdade. Então utilizam esse totem do estrangeiro como se ele quisesse não se integrar aqui. Então eu acho que também isso chama muita atenção, que é muitos imigrantes que vêm aqui para a Bélgica não querem se integrar na cultura belga. Isso eu consigo entender, porque realmente dá muita saudade do país que você mora. E você pensa no que você tinha antes e você relaciona com o que aqui tem depois. Que nem eu percebo que muitas pessoas que são aqui da Bélgica e que nasceram na Bélgica, geralmente têm menos tendência a querer ter um carro do que pessoas que vieram de países que são da Ásia ou do norte da África, ou como, por exemplo, os brasileiros que querem muito mais ter um carro para poder andar aqui na Bélgica, sendo que culturalmente é muito mais fácil ter uma bicicleta, e quando você tem mais dinheiro, aí você compra um carro. Então essas pequenas coisas culturais que vão chamando a atenção, ou até mesmo você falar alto no trem, que não é culturalmente belga, mas os imigrantes costumam fazer muito mais estardalhaço, ou sair andando, bebendo na rua, sendo que também não é uma coisa belga, porque os belgas gostam de sentar no café. Então essas coisas culturais de se recusar a ser um belga. Então, ou se não, ir se acostumando com algumas particularidades belgas, sem você precisar perder a sua identidade nacional. Então, dado esse espantalho do que tem da parte da xenofobia, eu acho que a gente pode também entender que existem outras coisas que vão fazer com que atrapalhe para que exista tanta xenofobia aqui na Bélgica. Eu acho que existem outros países que são um pouco mais xenofóbicos, ou até mesmo com situações muito mais alarmantes para pessoas que são estrangeiras, e aqui na Bélgica a gente tem muito mais suavizado. Como, por exemplo, eu acho que uma das primeiras questões é da internacionalização. A gente vai ver que a Bélgica é um país que fala 3 línguas oficialmente, sem a gente contar também que tem pessoas que falam até inglês e que falam outras línguas. Então, ser poliglota aqui na Bélgica não é nenhum destaque, é mais uma terça-feira, então você não tem nada demais. Eu mesmo dou aula para criança que fala 4 línguas e as crianças têm 10 anos. Por quê? Porque é parte da vida delas. A internacionalização aqui na Bélgica é muito forte. Não só da parte de comida, não só da parte do que temos também de mídia, mas eu acho que também até mesmo de respeito e de entender que a Bélgica é um país entre tantos outros países que existem no mundo. Então a gente não pensa tanto assim que, você tem que saber das cidades específicas da Bélgica, essa ideiazinha de que você tem que pensar tanto do país. Existe uma ideia de que, inevitavelmente, você vai conseguir também se encontrar com pessoas de outros países e que também é muito fácil você sair da Bélgica. Que nem eu falei, a Bélgica é um país muito pequeno. Se você pegar um carro e andar por 1 hora para reto, você vai sair do país facilmente. Então aqui, que nem em Hasselt, em 5 minutos você está na Holanda. Então imagine o que você consegue fazer para ir para outros países. Tem até trem que sai daqui da Bélgica que vai para Londres, que vai para Inglaterra, cara. Isso é meio maluco. Então assim, aqui essa parte geográfica ajuda a gente ter essa internacionalização e de que a xenofobia não seja tão pensada. É só a gente ficar mais pensando naquelas cenas de piada, sabe? Então um brasileiro, um belga e um alemão entram no bar. É mais as situações que a gente pensa. Outra coisa que também ajuda bastante é a ciência. A ciência ajuda muito com que a gente tenha contatos com outras pessoas. Eu acho que os simpósios ajudam muito, as universidades com mestrados, graduações e doutorados, que as pessoas vão estudar e entram em contato com essas pessoas também de outras nacionalidades, fazem com que a gente se acostume com pessoas de outros países e que os próprios belgas comecem a perceber a perspectiva de quem não é da Bélgica morando em um outro país. Então, perceber não só culturalmente, mas o que faz ele também na Bélgica com as pessoas que são estrangeiras. Eles perdem um pouco essa coisa de não vou fazer amizade porque a pessoa fala só inglês, ou tipo, não, eu vou falar em holandês porque a pessoa tem que falar inglês, eu tô com preguiça de falar inglês. Então essas particularidades que a ciência, tanto a pesquisa como também você estudar, ajuda muito a você quebrar essas barreiras de não pensar no outro, de ser um pouco mais empático. Eu acho que, por fim, a integração ajuda demais. Então a integração social de que pessoas de outros países que estão vindo aqui para a Bélgica aprenderem a forma cultural de se comportar aqui na Bélgica. Existe também a nossa teimosia de brasileiro de algumas coisas, como a gente quer chegar atrasado, a gente quer fazer as coisas de última hora. Eu acho que isso é vícios que tem um ditado em inglês, se eu não me engano, é que old habits die hard. Então, hábitos antigos morrem com mais dificuldade. E aí esse é o problema, porque a gente tem esse hábito de estar morando no Brasil e quer passar para cá. E aqui não funciona.
Então, até mesmo a minha própria professora de integração social, ela tinha levado uma foto 3x4 e aqui eles não usam 3x4, eles usam 7x8. Ela falou, ah, mas no meu país, que ela tinha nascido na Bulgária, lá você pode usar 3x4, por que aqui eu não posso usar? E a moça calmamente falou pra ela, lá você pode usar, mas aqui a gente tá na Bélgica. Tem sim algumas particularidades que a gente fica pensando, poxa, mas no outro país eu fazia. Mas você não tá no outro país, você tá aqui. Então não adianta você querer trazer a comodidade de um outro país para um outro país, porque muitas vezes não vai funcionar. Então a integração social ajuda muito a gente conseguir fazer com que as pessoas aqui da Bélgica entendam mais a gente aqui. Então que nem quando às vezes eu vou falar com as pessoas quando eu tô trabalhando no restaurante, eu falo para eles, desculpa, o meu holandês é muito ruim, eu sou brasileiro, porque muitos acham que eu já sou não que eu sou nativo, né, mas eles não passam na cabeça que eu, por exemplo, poderia ser um estrangeiro. Então, às vezes eu não entendo algo e eu falo, poxa, desculpa, eu não falo holandês. E às vezes alguns vão fazer piada de que não entendeu, e aí eles ficam surpresos que eu falando que eu sou brasileiro. Então, não passa na cabeça dele. Não é que eu não pareço belga de jeito nenhum. Bom, eu acho que talvez na parte mais importante do que eu poderia dizer aqui, que é da parte de pessoal, que é de se eu já sofri xenofobia. Olha, eu acho que existe vários parâmetros que a gente pode colocar como xenofobia. O primeiro deles, tem muita gente que talvez no Brasil queria falar, mas você tem cara de europeu. Gente, eu não tenho cara de europeu de coisa nenhuma. Então assim, quando você vem aqui para a Bélgica, fica muito claro algumas particularidades do que é ser belga e do que é ser brasileiro. Primeira coisa, quando a gente fala de ser europeu, existe a vestimenta. A gente está muito acostumado a olhar para o frio, quando está menos do que 20 graus, e colocar uma blusa. Então, que nem ontem, tinha dado uns 19 graus, 18 graus, já tinha gente andando de calça, andando de jaqueta. Eu acho isso muito estranho, porque aqui o frio realmente começa a partir de menos de 13 graus, menos de 12 graus, que aí realmente faz sentido você usar. Só que isso é um que eu já me acostumei. Tem muitas pessoas que não se acostumam e acham que tá muito frio. E eu já sofri alguns tipos de olhados, como por exemplo, quando eu tava indo na prefeitura, que eu tava tentando falar inglês para poder explicar e ficar muito bem, porque era sobre a minha identificação, a minha identidade. Então era uma coisa muito séria, eu não queria que algo escapasse e que eu não conseguisse entender, porque eu estava falando em holandês, eu queria que ficasse claro em inglês. E a pessoa começou a fazer comentários com a outra pessoa em holandês, falando, nossa, eu não aguento quando esses caras vêm pra cá e não quer falar em holandês. E eu tava entendendo o que a pessoa tava falando. E eu falei pra ela, escuta, eu tô entendendo o que você tá falando, eu só quero que fique muito bem claro. E eu tive que voltar várias vezes, e aí quando eu recebi minha identidade belga, aí perguntaram pra mim, você quer que eu fale em holandês ou inglês? Então assim, lógico que a língua ajudou muito a pessoa ter um parâmetro de, essa pessoa que vem aqui, imigrante, que não traz os papéis certos, que não traz a documentação certa, tinha que ser mais uma delas. Então, sim, dá pra poder, talvez, eu conseguir categorizar que eu sofri uma xenofobia, e também, não só uma vez na prefeitura, mas várias outras vezes, porque eu estava tentando falar em inglês, mas existe também esse mal meu, por minha parte, de tentar achar que todo mundo aqui na Bélgica consiga falar em inglês. Lógico que todo mundo com muita frequência aqui fala inglês. Eu acho que eu encontrei talvez 2 pessoas que não falavam inglês de coisa nenhuma, acho que 3 na verdade, que não falavam de jeito nenhum, não falava nada. E aqueles costumam ser muito, como que eu posso dizer, simpáticos com o próprio inglês, de falar, eu falo mais ou menos, ou meu inglês é muito ruim, e aí eles usam palavras difíceis, como por exemplo, otherwise. Aqui, sim, eu já sofri algumas vezes, eu acho que essas pessoas são exceções, eu acho que os belgas, eles são muito simpáticos, eles são muito amigáveis e querem te ajudar, então, até mesmo quando você manda e-mail em inglês, eles vão e traduzem o e-mail para que passem para você em inglês, ele até mesmo fala algumas pequenas palavrinhas em holandês. Então eu acho que a xenofobia, sim, ela acontece aqui na Bélgica, mas eu acho que elas são muitas vezes as exceções e que a gente precisa entender também. Será que a gente também está se integralizando? Será que também a gente não está querendo transformar a Bélgica num Brasil 2? Porque esse é um dos grandes problemas que a gente também tem com o imigrante. Tem muita gente que quer transformar o país no país que morava antes, só que número 2, em vez de se integrar também à cultura. Eu tenho muita saudade de algumas praticidades do Brasil, mas eu tenho que entender, eu não tô morando no Brasil, eu tô morando na Bélgica. Então aqui eu tô tentando me integrar, não só na parte da cultura, como de costumes. Então eu acho que dá pra ter esse balanço entre um e o outro. Não dá pra poder só eliminar, de eu falar, ou é só esse ou é só esse. Eu acho que dá pra ter os dois ao mesmo tempo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado.
É um assunto um pouco mais pesado, eu acho que eu não gostaria de ter que trazer esse tipo de assunto, mas eu acho que não dá para poder negar que isso existe, ainda mais com uma crescente tão forte de tantos outros países já de extrema direita, que tem essas pautas mais... fechar o país dessa ideia de que não quer falar nada com o imigrante. Eu já tive situações muito mais tristes, como de outras pessoas que perderam a oportunidade de emprego porque nem falavam o holandês, nem falavam o francês. Isso quando ainda tem essa situação para poder conseguir passar, para poder ter uma entrevista de emprego. Fora outras situações que eu já vi com alunos meus e amigos meus, por serem de outra nacionalidade e por terem outra cor de pele, que também já vai dificultar mais ainda a situação. Eu acho que esse assunto existe aqui, eu acho que ele poderia ser muito pior, dado o histórico da Bélgica, com o Leopoldo II, mas eu acho que muitas das vezes do que eu vi, presenciei e ouvi dessas histórias de xenofobia são as exceções do que realmente são os próprios belgas e o que representa a Bélgica. É um assunto que a gente precisa conversar, eu acho que é um assunto que não dá pra eu ignorar e falar que não existe nada aqui. Existe, infelizmente, eu já sofri alguns tratamentos diferentes por ser brasileiro e também por estar falando em inglês, então eu entendo, mas ao mesmo tempo eu fico revoltado. Bom, inclusive, você tem alguma dúvida, algum pedido, alguma coisa que você queria comentar? Escreve aqui nos comentários por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!